preciso. Deus abençoe. Ai, gente, a paz do Senhor, irmãos. Nossa, que maravilha, a igreja cheia. Pensei que fosse só mães, ia estar, falei, ainda bem que está frio, vai estar bem pouquinho pessoas. Mas amém, vamos lá. Antes de começar, eu quero falar com os meus filhos. Vocês estão muito sérios, gente, eu não sou séria assim, tá? Então, quebrar um pouquinho o gelo, eu quero falar com os meus filhos, que antes de eles existirem, eu acho que faltava muita alegria em mim, no meu coração. E eles são um sinônimo de toda alegria na minha vida. Eu amo demais, eu amo a nossa parceria, eu amo a nossa relação, eu amo quando vocês reclamam de mim, eu gosto de tudo isso. Eu amo vocês, vocês são a melhor parte da minha vida. Amém. Irmãos, o relógio correndo. Eu trouxe um caderninho aqui, anotado tudo que eu preciso dizer para vocês. Eu peço que vocês tenham paciência, porque o meu coração está tremendo, minha perna está tremendo, eu estou já há algumas semanas assim. Então, não ligue se eu não ficar levantando o meu rosto toda hora, tá? Mas vamos nos atentar àquilo que Deus quis falar com vocês, conosco, nessa noite. O tema da ministração de hoje é Maria, o coração de uma mãe comum nas mãos de Deus. No ensaio do coral, cadê a Camila? Eu nunca participava do ensaio do coral, viu, pastor? Mas tinha um propósito. No ensaio do coral, que eu não ia vir, a Camila me convidou, falou, Noemi, você pode trazer uma palavra para a gente, para as mães, no Dia das Mães? E aí eu imitei minha sobrinha, eu falei, tá doida, menina? Falei, não, Camila, imagina, chama a Ana. Aí chamamos a Ana, vem cá, Ana, traz uma palavra para o Dia das Mães. E ela disse a mesma coisa, tá doida, menina? Então ela falou comigo. E eu falei, aí eu fui passar para a Ana, né? Mas eu falei, Camila, falei para elas, meninas, se Deus me der uma palavra amanhã, se Deus ministrar no meu coração uma palavra amanhã, eu trago essa mensagem. E aí, irmãos, chegou o culto, domingo, e o Senhor ministrou uma palavra no meu coração. E essa palavra que eu trouxe, né, é com muito temor, né, porque não é fácil estar aqui. É uma palavra direcionada para não vou falar só para as mães, para todas as mulheres. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Antes, vamos ler a Bíblia, né, gente? Eu tenho uma Bíblia lá em casa, meu filho é o King James. E aí eu fui pesquisar em outras, né? Tem a minha do Ministério Infantil. Falei, essa tradução eu gosto, mas não é essa que eu quero falar. Falei, Roger, me presta sua Bíblia. E eu não sei se tem aí, mas se não tiver, eu trouxe. E aí é a KJE, isso, né? Dá para colocar aí na mídia? Lucas, capítulo 1. Versículo 26. Isso. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação.
Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Já pensou? Que maravilha! Receber uma grande graça da parte de Deus? Ai, Senhor! E aí eu fui pesquisar o que significa graça. Um favor imerecido, concedido por Deus, representando amor, salvação e perdão, sem necessidade de merecimento. Irmãos, quando veio a Maria no meu coração, eu fiquei muito preocupada, porque eu acho muito delicado falar sobre ela. Dependendo da maneira que falamos, pode até parecer que estamos exaltando-a, né? E não é isso que nós queremos. Não queremos render a ela nenhuma exaltação. Mas quero meditar com vocês em alguns pontos que eu, como mãe, acho interessante. Antes disso, para que fique bem claro, eu quero ler com vocês em 1 Timóteo 2,5. Exatamente. Ela foi muito importante, né? É lembrada até hoje, mas que fique claro para todos que eu não quero causar isso. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano. É Cristo Jesus, o homem. Amém? Então, Maria não tem, nossa, ela é divina. Não, não é isso que nós estamos falando. Mas eu comecei a pensar nela como mulher, como mãe, né? Apareceu um anjo, mas o propósito era aquele, ser mãe. E nesse versículo nós já podemos descartar, como eu já disse, qualquer pensamento que venha render a ela algum mérito. Mas eu olhei para Maria como mãe. Então eu fui para a Bíblia, e a Bíblia me apresentou Maria como uma mulher equilibrada. E aí nós vamos ler Lucas 1:31. É só o começo, tá, gente? Para a gente ir. Lucas 1:31, por favor. Eis que engravidarás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Continua. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Chegamos no 35. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Gente, para as mulheres de plantão. Ah, tá. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Santo Filho de Deus. Amém. Então, para as mulheres de plantão, já imaginou receber a visita de um ser divino, um anjo, e escutar que terá um filho? Não vamos pensar nos dias de hoje, porque hoje, aparentemente, é algo normal. Não para nós, mas no mundo é o que nós mais vemos. Mas naquela época, irmãos, pensa o que deveria passar no coração e na mente da Maria. Pensa vocês, já se colocaram no lugar da Maria? Gente, o que você faria? E Maria questionou, Lucas 1:34. Pode colocar, por favor? Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Como que vai ser? E aí vem as indagações. Eu sou solteira, tenho um compromisso, já sou compromissada com outra pessoa, o que as pessoas vão dizer? Tenho noivo, como que vai ficar a situação diante da família? Nós sabemos que a lei daquela época, Maria seria apedrejada, sem dó nem piedade. Mas Maria disse, vamos ler em Lucas 1:38.
Diante disso, declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Maria corajosa, né? Ela foi muito corajosa. Mas ela não estava preparada. Ela era solteira, noiva, em uma sociedade extremamente conservadora. E todos que me conhecem, gente, vocês sabem, se eu estivesse na pele dela... Ai, tia Davi, meu Deus, e agora? Eu ia sentar e chorar. Porque isso aconteceu comigo nas minhas 3 gestações. Eu tive 3 gestações, eu perdi uma antes da Isabela. E eu aprendi que tudo, Deus tem um propósito para tudo. Eu aprendi até com a perca deste bebê. Não sei como foi para vocês, mas comigo foi assim. Eu sentei, chorei. Mas você era crente, Noemi? Confiava em Deus? Sim, mesmo sendo crente, mesmo confiando em Deus, gerar um filho é muito difícil. É muita responsabilidade, é um peso que você carrega. Eu era maior de idade, meus pais estavam do meu lado, estava tudo certo, mas pesou em mim e eu chorei. Mas Maria não sentou e chorou, mesmo sozinha, mesmo solteira, mesmo compromissada, ela confiou no que o anjo estava ali dizendo para ela. Para quem é mãe, e eu não sei, né? Nós sofremos uma reviravolta. Eu precisei mudar toda a minha vida. Tudo que eu gostava de fazer, eu tive que deixar de lado. Ou eu tive que reajustar. Agora, imagine Maria, gente. Você já parou para pensar que esse é um ID do Senhor? Ser mãe é um ID? Gerar é um propósito de Deus. Maria correu todos os riscos para obedecer uma ordem de Deus. O principal risco era a morte por apedrejamento, a rejeição social, a difamação diante da sociedade. Quem aqui já ouviu o ditado, ser mãe é padecer no paraíso? Não é? É mentiroso esse ditado, gente? Não é, eu não acho mentiroso. Porque é terrível ser mãe, não é fácil. Você sofre com tudo, para gerar a dor que você sofre, mas depois que nasce, nem parecia que você sofreu tudo aquilo. Ai, que lindo, ai, que amor, mas e a dor? Ai, nem lembro da dor mais, gente. Maria sentiu isso na pele. Irmãs, pense no peso dessa responsabilidade. E com você, esse peso foi diferente? Se você acha que sim, assim como eu acho, ou não, pense que você gerou um propósito. E esse propósito veio ao mundo. Não importa como, com ou sem dificuldades, com deficiência ou sem deficiência. Se a gestação não vingou, como foi a minha primeira gestação, essa situação me ensinou e com certeza deve ter te ensinado de alguma forma. Maria estava ali totalmente pronta. E ao invés de sentar e chorar, Maria louvou ao Senhor. E aí eu quero ler com vocês em Lucas 1:46. Olha só o que a humilde serva do Senhor fez, né, depois dessa notícia, e ver que o Senhor estava realizando milagres até dentro da parentela dela. Quando ela foi visitar Isabel, o bebê que estava na barriga de Isabel se revirou lá dentro todinho, e essa foi a certeza de que algo que estava acontecendo com a Maria era realmente diferente. E ali ela pôde louvar ao Senhor. Lucas 1:46. A partir do 46, eu vou até o 55. Então declarou Maria: engrandece minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, o meu Salvador, pois contemplou a insignificância da sua serva. Mas de hoje em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o poderoso realizou maravilhas ao meu favor. Santo é o teu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração.
Ele operou poderosos feitos com o seu braço, dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Ajudou a seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinita, a favor de Abraão e sua descendência para sempre, assim como prometera aos seus antepassados. Amém? Não é maravilhoso? Eu imagino uma menininha, indefesa, sozinha, mas com uma grande responsabilidade. E eu acho ela muito forte. Maria exerceu o seu papel com maestria. Agora pensa, ensinar as primeiras palavras a um ser tão especial. Ensinar os primeiros passinhos. Pensa você no lugar, naquele lugar. Maria foi fiel ao seu propósito. Maria foi fiel a Deus. Irmãs, você precisa ser fiel a Deus na criação. Nós precisamos ser fiel a Deus na criação dos nossos filhos. Eu não quero puxar sardinha para ninguém, tá? E nem jogar toda a responsabilidade na criação dos filhos em cima das mães. Maria não estava sozinha, porque o anjo também apareceu para José. E ele pôde entender que o que estava acontecendo com Maria era realmente obra do Espírito Santo. E vocês acham que Maria ensinou os primeiros passinhos para Jesus sozinha? Não, José estava do lado. Ela ensinou as primeiras palavras para Jesus sozinha? Não. E quando eles foram viajar, isso não está aqui, mas eu vou falar, foram viajar e esqueceram Jesus no templo. Ela estava sozinha? Não, ela foi uma mãe normal. Ela foi uma mãe escolhida, separada, assim como vocês. Escolhida e separada para gerar um propósito. Nós não recebemos, nossos filhos não recebemos, não tem esse título, ele não é nenhum salvador, mas eles precisam do nosso ensinamento, precisa ter nós, assim como teve Jesus, Maria do lado dele. Então, o que nós precisamos? Não é só responsabilidade das Marias, hein, gente? Das mães. Mas eu preciso falar isso para vocês. Acompanhar os seus filhos na escola. Ajudar e ensinar a estudar para uma prova. É como ensinar os passinhos? Mas eu já falei para ele. Vai, pega o livro, senta, estuda. Vai lá, a responsabilidade deles. Não. No começo, não, eles não sabem estudar sozinho. Em casa, para a prova, a professora está lá ensinando para a prova? Não, quem vai ensinar os filhos a estudar em casa? Nós. Mas já falei demais. Eu sou uma dessas, eu já falei isso. Tia, já falei muito, tem que falar mais. Eu estava estudando essa palavra e era uns tabefes assim, ó, dos dois lados do meu rosto. E sim, irmãs, sente com seu filho, converse com ele. Ensine ele a estudar, ensine ele a pesquisar, abra o computador. Vem aqui, filho, você não sabe pesquisar? É assim, ó, digita lá o título. Aqui não está tudo? Vamos lá no YouTube, pega uma aula. E assim você vai ensinando, até que ele consiga estudar para a prova sozinho. Auxilie na alimentação dos seus filhos, irmãos. As crianças não sabem o que é bom para comer. O Roger, quando era pequeno, ia nos restaurantes, ele só pegava batata frita, que é mais coxinha. Eu olhava no prato dele, batata frita e coxinha. Roger, você veio almoçar. Mãe, mas é isso que eu quero comer. Criança sabe o que é bom? Não, até hoje, gente. O Roger tem 17 anos e quando ele vai comer cuscuz, ele coloca 1 quilo de açúcar no cuscuz. E toda vez eu brigo com o Roger e de vez em quando sai umas colherada de pau. Você tem que cuidar da sua saúde. Por que, Roger? A sua família tem diabetes, você tem tendência. Mas você está... Deus livra, mãe. Misericórdia, está profetizando? Eu não estou profetizando. Mas nós temos que ter sensibilidade. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se você ficar doente, eu não vou te levar no hospital. Eu falo isso. Mas eu levo, claro que eu levo. Meu filho, né? Meu tchutchuco. Ensinar a amar. Gente, eu sempre uso os meus filhos como exemplo.
A Isabela, quando era pequena, ela era um pouquinho soberba. Eu não sei com quem ela puxou. Eu saía com a Isabela e eu não sei, gente, mas ela se achava muito assim, sabe? Ela olhava para as meninas e eu falei, Isabela, não, filha. Não, filha. Olha como é delicado, gente. Nós somos aquilo que as nossas mães nos ensinaram. Então, como que eu vou colocar um filho no mundo e vai, filho, vive? Não, não é assim. Bela, não é assim, amor. Vem cá. Você gosta que as pessoas façam assim com você? Você gosta que alguém olhe torto para você? Fica te medindo do pé à cabeça? Não. Claro que eu não falava na frente de todo mundo. Mas quando chegava em casa, é assim, filha. Fala assim, cuidado, Bela. Irmãos, a Isabela tem 20 anos. É uma fofa, mas ainda hoje eu falo, nossa, Bela, sua palavra pesa. Comigo mesmo, porque ela é muito, assim, impulsiva. Ela vai e fala. Ih, mãe, já foi, falei. Então, nós vamos ter que ir ensinando até com uns 40, uns 30, né, mãe? E a gente vai aprendendo todos os dias. Elogiar quando seu filho fazer algo bonito. Nossa, filho, que lindo! Nossa, sua apresentação na escola foi o máximo. Eu amei. Viu aquele texto? Se você tivesse deixado daquele jeito, não ia dar certo? Ou, nossa, você tinha razão. O texto que você escolheu foi perfeito. Irmãos, os nossos filhos precisam disso. Eles precisam ser elogiados, eles precisam ser corrigidos. E corrigir é um mandamento, né? Um dia eu até ganhei uma varinha, corrigi até com varinha, se for possível, né, pastor? Tinha, oxa! E é assim, ó, era assim, nós vamos para a igreja, na igreja é lugar do quê? Eu deixava eles responder. O que nós vamos fazer na igreja? Adorar a Deus. O que faz lá na igreja? Adorar a Deus. Como você tem que se comportar? É para sentar. E se você não sentar? Eu vou brigar. Isso. E aí, vou perguntando e eles iam respondendo. Isso mesmo. E se não acontecer, gente, quando chegar em casa eu vou apanhar. Exatamente. E tinha dia que eles dormiam no carro. Chegava, fingia que estava dormindo. Ó, eu sei que você não está dormindo. Pode acordar quando chegar. A gente vai conversar. E quando precisava acontecer essas correções, irmãos, eu não falo isso para envergonhar os meus filhos, e nem para falar, nossa, Noemi é uma carrasca, mas foi uma forma, uma estratégia que o Senhor me deu de como educar os meus filhos. Porque eu sempre tive muita preocupação. O que eu vou devolver para o Senhor se os filhos não são meus? E quando acontecia alguma coisa assim, a gente chegava em casa, a correção acontecia, e eu, vem cá, agora me dá um beijo, me dá um abraço. Eu falo isso porque eu te amo, eu faço assim porque eu quero te ver bem, eu faço assim porque eu quero que as pessoas te amem, que falem bem aonde você passar, e por aí vai. E até hoje eu sigo dessa forma. Maria foi tão exemplar. Opa, pulei algo aqui importante. Algo muito, muito, muito importante. Acima de tudo isso, que todas as mães já sabem, eu sei que isso também algumas já fazem, já sabem, mas eu preciso falar. Acima de ensinar a comer, a andar, a falar, a respeitar, a amar, nós precisamos educar e ensinar os nossos filhos na espiritualidade. Quando isso acontece, vem cá, filho, hoje avisa antes, sexta-feira, sábado, a gente precisa reservar um período de oração. Nós vamos ajoelhar todo mundo. Roger, prepara uma palavra. Bela, separa 3 louvores. Vai ser assim, tá? Ai, mãe, no começo era difícil. Hoje já todo mundo sabe. O Roger já vem com a Bíblia, a Bela já vai lá com os louvores. E é desde sempre. Então, irmãos, invista nisso. É tão importante como qualquer coisa. Ensine ele a adorar. Ensina ele a ter a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes, vem cá, filho, senta aqui. Como foi hoje seu dia? Teve uma experiência que a Isabela contou. Mãe, a senhora não sabe, lá na escola estavam comemorando o Dia da Consciência Negra e a professora colocou uma música lá num vídeo. E, mãe do céu,
Gente, eu fiquei até preocupada, ela falando. Falei, o que foi, menina? A menina começou a passar mal lá, se estribuchar, não sei o quê. Diz depois que a entidade dela visitou. Falei, olha, Isabela, que profundo isso. Agora, imagine, se fosse um louvor, todos iam aceitar? Já iam reclamar. E será, filha, que você iria sentir a presença de Deus, como ela sentiu a presença dessa entidade? Você daria lugar? Então, confrontar os seus filhos, fazer eles refletirem. Como que está sendo seu papel de cristão lá fora? Como você está representando Cristo? As suas atitudes, como está? Ai, mãe, vou dançar. Ah, Bela, você vai dançar? E aí, você acha que Espírito Santo... Ai, mãe, melhor não, né? E aí, Roger, como foi? Não, mãe, fizeram uma brincadeira. Vou ligar lá na escola para saber. E era certinho. Não, mãe, aconteceu isso, isso, isso. Não tenho o que falar dos meus filhos. Eu amo demais. Eu já falei, se alguém falar alguma coisa, eu posso pôr a minha mão no fogo, porque eu sei que não vou me queimar. Por quê? A gente sempre conversa muito, muito, sobre muitas coisas. E o que eu mais prezo é que tenhamos um bom relacionamento em família e que não haja mentira. Porque se tiver mentira... Várias experiências. Filha, tem certeza? Roger, tem certeza? Posso confiar? Pode. Se eu descobrir que não era, já sei, mãe, a correção vem. E é isso, fato. E isso é maravilhoso. E eles me amam, né, gente? Né, Roger, Isabela, ama, né? Vocês me amam, né? Mesmo com as correções. Ai, gente, Maria foi tão exemplar. Isso aos meus olhos, tá? Os pastores... Maria foi tão exemplar, que percebeu, olha a importância disso, da espiritualidade, de levar seu filho a ter um bom relacionamento com Cristo, a ter sensibilidade, né, à voz do Espírito Santo. Ela foi tão exemplar que ela percebeu quando Jesus estava pronto para realizar o seu primeiro milagre. Vamos ler, não é forte isso, gente? Vamos ler em João 2. João 2, 4. Olha só, gente. Eu fico assim. Falei, meu Deus, Maria. Ai. Todo mundo tem um pouco de Maria, gente. Maria como mãe, tá? Olha só. Jesus disse, mulher... O que está aí? Ah, tá. Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Pode ir. Sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que ele vos pedir, faça. Pronto. Foi até o 4? É só até o 4 só, tá bom. Gente, pronto. Maria foi mãe. Quero saber, já era Jesus falando. Ó, acabou o vinho. O que eu tenho a ver com isso? Não dá, você não consegue imaginar. Você é Jesus, multiplica, vai, você já está pronto, faz. E aconteceu a transformação da água em vinho. Exatamente, olha o empurrãozinho da mãe aí. E é isso que acontece. Filho, vai tocar. Vai, Roger, vai ler a Bíblia. Vai, Roger, vai, Isabela, vai orar. Está orando? Isso é particular de cada um. Não, é particular na vida dos meus filhos. Tem que orar. Tem que alimentar o espírito. Você não tem, gente? Não dá para saber, pastor, quando seu filho está na carne? Dá. Não dá para saber quando está... eu sei. Isabela... Tá demais? Orou hoje? Quando ela vem com os... Você orou hoje, Isabela? Vai orar. Roger, está muito sarrista. Ó, o tio Davi falou que achou carrice. Vai orar. Está muito à toa. Já leu a Bíblia? E é isso. E assim nós vamos formando o caráter espiritual dos nossos filhos. Vamos orar, vamos fazer e tudo vai acontecendo. Então, para finalizar essa parte, quando você for orar, não entra no seu quarto sozinho, separa um dia da semana, não sei, se for o sábado, que está todo mundo descansado.
Separa um dia para orar com a sua família. Não entre no quarto sozinho, fecha a porta e deixa a criança do lado de fora com o celular na mão. Abre a porta do quarto, fala: venha, filhos, vamos orar. Venha, filhos, vamos louvar. Vamos. Os meus irmãos usavam até escova de cabelo para fingir que era bateria. Sabe? Vamos lá cantar os louvores da harpa, a gente sabe vários. Porque eu aprendi na igreja? Não, porque eu aprendi em casa. E a gente tocava e era a maior felicidade. Gente, vamos tomar café? Ainda não, porque não tem o pão. E Deus preparava. E hoje eu posso dizer que eu sei ter em abundância e sei passar necessidade. Porque minha mãe foi me ajudando aí a ser uma mulher de fé. Maria não foi escolhida por ser perfeita. Ela foi alcançada pela graça de Deus. Deus não procura mães perfeitas. Deus procura corações disponíveis. Noemi, eu não sou mãe. Adote. Adote. Quero tanto ser mãe. Vamos ler Tiago 1:27. Mas eu sou impossibilitada. Não posso. Mas não dá para a gente ficar de braço cruzado e ir passando vontade, gente. E olha só o que a Bíblia fala. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Então, a Bíblia nos fala sobre adoção. Eu já comuniquei na minha casa, os meus filhos já sabem, eu não sei quando será, mas eu tenho esse sonho. Da mesma forma que eu tinha certeza que eu teria um casal de filhos, eu tenho certeza que eu vou adotar uma criança. Quando? Eu não sei. A Bíblia chama a igreja para cuidar dos órfãos. Eu vejo a adoção como expressão de amor, de acolhimento e de dar uma família a quem não tem. Quem aqui já aceitou Jesus Cristo? Quem aqui já recebeu Jesus no coração? Todos. É tudo adotado. Somos todos adotados. Passou a ser filho de Deus. Vamos ler João 1:12. João 1:12. Fazer valer, né, o ensinamento da pastora. João 1, capítulo 1, aí. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Então, se você aceitou Jesus, você passou a ser chamado, porque você não era, você era só uma criatura, passou a ser filho de Deus. Ore, peça oração, peça direção e vai ser feliz, irmãs. Vai adotar. Não sou mãe, não quero adotar filhos físicos. Ai, dá muito trabalho. Trabalho a gente tem até com os biológicos. Nós temos. Peça direção e faz. Vai fazer uma criança feliz. E vai ser feliz também em saber o que é ser mãe. Adote filhos espirituais. Ajude uma criança, ajude um adulto, ajude um idoso a se chegar a Cristo. Coloque em seu coração e faça o melhor que você puder. Ah, é meu filho espiritual, mas faça como se fosse o biológico. Cuide dele com amor e com carinho. Com certeza a recompensa do Senhor virá para a sua vida. Maria se doou em sua missão. Em meio às dificuldades e alegria, ela estava com Jesus até o momento em que ele vai cumprir ou vai realizar o que ele veio fazer. Quando Jesus foi crucificado, Maria estava aos pés da cruz, orando, chorando, viu seu filho morrer por amor dos seus irmãos adotivos, pelos pecados, não pelos pecados deles, pelos nossos pecados, pelos pecados dos irmãos, porque ele mesmo não tinha nenhum. Mas a vitória de Jesus na cruz foi a ressurreição no terceiro dia. Agora pensa o coração de Maria ao saber que Jesus Cristo ressuscitou. Estava ali chorando. Ai, gente, pensa. Se eu vejo alguém tratando os meus filhos mal,
eu já fico chateada. Nossa, não gostei, não fala assim, ele é educado, ele faz as coisas direitinho. Por que está falando assim com meu filho? Ele fez alguma coisa errada com você? Me fala que eu corrijo. Teve uma situação no prédio, um rapaz xingou o Roger todinho, ele estava brincando com o Jojo. Isso, irmãos, faz muito tempo. Mas estava aqui na minha garganta. Nossa, mãe, aquele menino me xingou. Era um adulto já. Ele me xingou de tudo que é nome, falou um monte de palavrão. E a mulher que estava do lado, que vende lá uns artesanatos, nossa, a mãe dele viu, não falou nada. Não, nossa, mas sabe quem é você? Sabe? Ai, eu desci, falei lá para ela algumas coisas. Nossa, a senhora sabe, eu não sou tão calminha quanto pareço. Mas isso ficou aqui. E esses dias eu cheguei nesse menino, falei, Juninho, quero te pedir perdão. Ele, por quê? Porque eu fiquei com muita raiva de você pelo que você fez com o Roger. Você xingou, você sabia onde eu morava, você não tinha o direito de fazer isso, ele era só uma criança. Nossa, Noemi, mas eu já falei com o Roger, a gente se trata muito bem, eu já conversei com ele, falei, não é nada com o Roger, sou eu e você, eu sou a mãe dele. Eu tinha um ódio de você aqui. Então, você me perdoa. Ele falou, deixa isso para lá. Eu falei, eu precisava liberar esse perdão para você, porque eu sou filha de Deus. Eu sou serva de Jesus Cristo e eu não posso seguir com esse sentimento no meu coração. Agora, eu paro e penso, imagino Maria, sendo xingado, sendo chicoteado, usando aquela coroa de espinhos e, no final, sendo transpassado com aquela lança. Deus, eu estaria morta juntinho com ele. Mas ela permaneceu firme, permaneceu ali. E naquele momento, eu acredito que Maria, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, eu acredito que Maria tinha até esquecido que eu gerei, era meu filho. E ali ela viu Jesus como mestre e Senhor. Então é isso, irmãos. Jesus é a ponte entre Deus e os homens. Ele é o único mediador. Então, ele morreu na cruz do Calvário. Maria ali presenciando tudo. Sofreu, porque foi isso que ele veio nos ensinar, o amor. Veio como homem, morreu como Cristo, né? E para nos ensinar que ele é a ponte entre Deus e os homens. É. Então, nós não sabemos qual será o futuro dos nossos filhos, mas nós devemos nos desdobrar para fazer o nosso melhor, porque eles não são nossos, pertencem a Deus. E nós iremos prestar conta a Deus. Ai, Deus, o Roger era tão difícil. Ai, mas não deu, apartai-vos de mim, não fez o melhor. Nós vamos prestar conta dessa forma, não é isso, pastores? Cadê, Noemi? O que eu te dei? Cadê? O que adianta eu sair da igreja para fora, vou lá, estou aqui, ó, mostrando para todo mundo que eu estou exercendo amor, estou fazendo e acontecendo, mas dentro da minha casa, eu sou a mãe carrasca, eu sou a mãe que não cuida da casa, eu sou a mãe que vive batendo nos meus filhos sem motivo, não ensino a orar, não auxilio, né, na espiritualidade dos meus filhos. Que incentivo estou tendo? No grande dia, Deus vai falar, e aí, Noemi, cadê os frutos que eu te dei? Cadê o Roger, a Isabela? Senhor, era tão difícil, o Roger era tão teimoso, eu falava, ele não ouvia, eu mandava orar, ele não orava, ai Deus, deixei para lá. Apartai-vos de mim. E a Isabela, ai Deus, a Isabela, nossa, ela falava tão pesada comigo, ai, ela era terrível, nossa, queria, apartai-vos de mim, não quero saber, gente, estou fora. Então, se esforcem para fazer o melhor, para que no grande dia o Senhor fala, venha, né? Você fez um bom trabalho, amém, irmãos? E eu gostaria de orar, se o pastor permitir, é rapidinho, está acabando, 7 minutos. Eu quero orar agora, vem missionária, a pastora Eliane, vem orar para as mulheres, pelas mães, pelas mulheres que não geraram, mas tem um coração, quero adotar, ou eu quero fazer alguma coisa. E para aquelas mulheres que, eu quero adotar um filho espiritual, para que o Senhor, o Espírito Santo, toque no seu coração e você realize segundo o querer do Senhor. Amém? Vem, pastora. Vem, miss.
E quem quiser vir aqui na frente receber a oração dessas mulheres poderosas, sintam-se à vontade. Irmãs, eu quero agradecer a oportunidade. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Não sei se era o que você queria ouvir ou não, mas se não foi, foi Deus que mandou. Depois você reclama com ele lá na sua casa. E Deus abençoe. Amém. Pode orar. Pode orar, eu falo depois.